Feliz Dia dos Pais a todos os papais. Hoje é um dia muito especial, quarto culto do dia. Tivemos hoje 3 reuniões realmente incríveis. E eu tenho certeza que Deus tem uma porção especial para cada um de nós que está aqui hoje. Que privilégio estarmos aqui, especialmente hoje, no Dia dos Pais. Eu vou te convidar para mergulhar comigo em alguma história ou outra bíblica, que é uma pregação temática. Obviamente, hoje eu vou pregar sobre os pais. E se você é mãe e está aqui e está pensando, mas eu vou ter que ouvir, não tem nada a ver comigo, talvez você seja mulher ou mãe, esteja aqui, deixa eu te falar uma coisa, no Dia das Mães nós ficamos ouvindo só sobre mãe, então hoje vocês vão ouvir, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu já quero começar dizendo que nós estamos vivendo hoje numa sociedade que desvaloriza a masculinidade, e não é errado afirmar que a masculinidade está sob um ataque bem agora. O diabo sabe a importância do homem, a importância do pai na sociedade e dentro de casa, e luta para tirá-lo de dentro do seio familiar. É uma realidade no nosso país hoje. Muitos pais estão fora das suas casas e as suas famílias estão sendo hoje conduzidas normalmente por uma mãe junto com os seus filhos. E é um fato que a masculinidade importa para Deus, tem sido assim ao longo da história bíblica e faz uma diferença incalculável na sociedade. E antes de ler o texto, eu quero dar algumas estatísticas para você, estatísticas hoje reais do mundo que nós vivemos. É uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, porque esses números são mais seguros lá. Existe essa mesma pesquisa no Brasil, mas não há segurança com a informação. E eu quero mostrar para você a importância da realidade da figura paterna dentro de uma casa. 63% dos suicídios de jovens aconteceram com jovens que cresceram em lares sem a figura de um pai. 90% das crianças que fogem de casa são de lares sem a presença de um pai. 85% das crianças com distúrbios no comportamento, aquela criança que é o terrorista da escola, sabe quem é? Eles vêm de um lar onde não tem a figura presente de um pai. 71% daqueles que abandonaram o ensino médio nos Estados Unidos, eles cresceram em uma casa sem a figura paterna. 75% dos adolescentes internados em centros de reabilitação por conta de abuso de alguma droga ou entorpecente, eles vieram de um lar sem um pai. E um número também alarmante é que 85% dos jovens agora no sistema carcerário americano, vieram de um lar sem pai. Quando nós fazíamos um trabalho aqui no presídio, o diretor mostrou um dado, uma espécie de censo feito naquele ano em todo o sistema prisional, e mostrou que 92%, isso no Brasil, 92% dos jovens encarcerados não tiveram a presença e a figura de um pai. Então, essas estatísticas, elas só comprovam aquilo que psicólogos, terapeutas, criminologistas, educadores e cristãos já sabiam há muito, muito tempo, que a influência de um pai presente tem o poder de mudar uma sociedade. Então, um pai presente não muda só a vida do seu filho e da sua família, ele muda a história da sociedade. Por isso há uma guerra contra a paternidade, por isso há uma guerra contra a função primordial do homem, que é cuidar da sua prole, cuidar do seu rebanho e modelar para uma cultura como a nossa hoje, como é ser um homem, como é ser um pai, como é ser responsável. Talvez você esteja aqui agora e você é mãe e diga, mas a mãe também é importante. Claro, não é sobre um ou outro, os dois têm figuras importantíssimas, e bem agora nós sabemos que a maior parte dos lares hoje, que não tem a figura paterna, essa mãe está segurando as pontas, está pagando as contas, ela está se virando, e cada um tem uma função dentro essa primeira sociedade que é a família. A mãe tem valores indiscutíveis, né? Nós homens jamais vamos ter essa habilidade da mãe de cuidar dos detalhes, de tocar o coração dos filhos, de receber aquela confiança. E assim como o pai tem uma outra função importante. Aconteceu comigo uma história no ano passado. Eu levava o Arthur para andar de kart, ele levou um amigo aqui da igreja, os dois tinham 12 anos, eram crianças.
E já era talvez a segunda ou terceira vez que nós andávamos de kart ali, a mãe dele liberava ele para ir junto comigo. E nesse dia, exclusivamente, ela chegou lá no meio da nossa bateria, onde a gente estava andando, ela nunca tinha visto aquilo, e ela olhou aqueles carrinhos andando, e ela perguntou para a mulher, meu filho, ele é criança, ele deve estar andando em algum lugar. E aí a moça falou, não, é aí mesmo que ele está andando. Falou, não pode, isso aqui não é. Não, e ela perguntou, qual é o nome dele? Deu o nome, e aí ela falou, ele é o carrinho número 7. E aí o carrinho número 7, andando assim para baixo, batendo nos pneus na curva, uma loucura. A mulher ficou tremendo, ficou nervosa, a mãe. Quando a gente saiu, ela estava tremendo. Falou, pastor, estou meio nervosa com tudo que eu vi aqui. Ela me contou essa história e ela me disse algo interessante. Ela falou, eu nunca teria coragem de trazer ele aqui. Muito obrigado por trazer, porque ele precisa dessas experiências. As mães não têm a mesma coragem de colocar os filhos no risco que o pai tem, é ou não é? Por isso que elas não gostam da nossa brincadeira. A gente joga eles 8 metros para cima, segura de cabeça para baixo, na boca do tubarão, vai pegar. E a mãe acha que nós estamos na 5ª série, mas não, isso é o papel do homem, colocar a criança em risco. E tem uma pesquisa também séria, agora feita dentro das igrejas, no meio cristão, de um centro de estudos chamado Promise Keepers, que trouxe 3 informações importantes. É uma informação que foi amplamente divulgada na internet nos últimos anos, que diz o seguinte, se só a mãe levar os filhos na igreja, se as crianças forem só com a mãe na igreja, 18% dos filhos seguiram a sua fé, ou seja, tornaram-se cristãos fiéis. Agora, se só o pai levava os filhos na igreja, esse número subiu para 66%, ou seja, há uma influência poderosa quando o pai modela para os seus filhos. E, obviamente, quando os dois, pai e mãe, que é o ideal, frequentam a igreja, 75% dos filhos se tornaram um cristão fiel. Então, existe uma verdade que eu quero começar a dizer hoje aqui, é que nós precisamos de uma geração de homens que entendam a importância de serem influentes espiritualmente para os seus filhos. Enquanto o mundo bate na masculinidade, enquanto a nossa cultura fere a masculinidade, por outro lado, a palavra de Deus e a Bíblia está levantando, o reino de Deus está levantando uma geração de homens que se levantam e falam, eu vou assumir o meu papel dentro do meu lar, eu vou assumir o meu papel dentro da minha igreja, eu vou assumir o papel dentro da minha família, dentro da minha comunidade, eu vou modelar, eu serei um modelo bíblico, eu serei honesto, eu serei confiável, eu vou ser um homem de uma única palavra e vou inspirar uma geração inteira. Então, nós homens, a maneira com a qual nós vivemos a nossa vida vai transformar não só a nossa vida, mas o nosso casamento, as nossas famílias, a nossa sociedade e, escute bem, vai transformar gerações. Gerações serão afetadas pelas decisões que você toma hoje de assumir o papel bíblico de paternidade na sua vida. E antes de entrar no texto ainda, eu quero alertar você de que eu não estou falando só para pais aqui hoje. Eu sei que tem um público muito amplo aqui, talvez você seja homem e ainda não seja um pai, mas vai aprender já como se tornar um pai. Você não tem nem namorada ainda, mas você vai aprender como vai ser um homem íntegro, que namora em santidade, que noiva, que casa, que cuida da sua família. Mas não só isso. Muitos de nós aqui, bem agora, estão modelando no lugar em que foram plantados. Pense comigo o seguinte, você é chefe na sua empresa. E dentro da sua equipe tem lá uma pessoa que tem algum tipo de necessidade, talvez uma mãe solteira com 2 filhos, tem dificuldades de pagar o aluguel. Ela olha para você como uma figura paterna. Ela espera sim que você faça com que ela cumpra com o seu objetivo, mas que também seja compreensivo com algumas coisas da vida dela. Talvez ali você tenha um pai que está passando por um momento difícil, seu filho está no hospital, ele olha para você como uma figura paterna, ele olha para você como um líder, como uma autoridade, e ali você tem o poder de exercer uma paternidade bíblica sobre essas pessoas. Alguns de vocês são pais espirituais de outras pessoas, ou seja, a sua vida fala forte na vida de outras pessoas, a ponto delas desejarem se parecer com você.
você está modelando na vida de outras pessoas, e talvez você não tenha filhos ainda, ou talvez você nem vai ter filhos, mas você está modelando na vida de alguém. Um exemplo muito interessante que aconteceu comigo, agora nos últimos meses, para levar o meu filho, nós dois estamos fazendo jiu-jitsu, já tem algum tempo, e houve mudanças significativas no meu corpo, não sei se vocês já perceberam. E uma das coisas mais interessantes que eu encontrei ali logo que eu cheguei é que existe uma certa hierarquia por causa da experiência, por causa da graduação das faixas. E é impressionante como os mais novos admiram e escutam os mais velhos. Porque inconscientemente eles estão dizendo, eu quero me parecer dessa maneira, quando eu crescer, quando eu me desenvolver, eu quero ser dessa forma. E existe ali dentro, por parte dos mais jovens ou dos menos graduados, esse desejo de olhar essa figura paterna de alguns ali, que são mestres, sensei, eles têm a figura paterna na vida dessas pessoas, e esses jovens estão olhando para eles, estão dizendo, bom, é assim que se namora, é assim que se trata uma mulher, é assim que se cuida do filho, é assim que lida com os negócios. Eles estão lendo a vida dessas pessoas. Então, preste bem atenção, se você está desavisado, achando que eu estou falando só com pais, eu estou falando que muitos de nós exercem um tipo de paternidade no local em que Deus nos plantou. E a minha oração é que seja bíblica, que você honre o nome do Senhor e inspire, porque a sua decisão de hoje vai alterar gerações. Bom, o texto que nós vamos ler se encontra em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Eu estou falando muito rápido, não? Eu prego para pessoas inteligentes. Então, por isso que eu estou falando. Quem trouxe a Bíblia física? Levanta aí, vamos ver, vamos dar uma olhada. Olha só. Se o seu pai está aqui e não tem Bíblia, é um bom presente para você dar para ele. Antes de ir embora, compra uma Bíblia e dá de presente. Deuteronômio 5, 29, vou dar tempo para você abrir, pelo menos esse texto. Deuteronômio 5, 29. O contexto é esse. Moisés está prestes a morrer, está diante da terra prometida. Ele libertou o povo da escravidão do Egito, trouxe 1 milhão de pessoas por 40 anos para atravessar o deserto. Agora estão para entrar na terra prometida, ele não vai entrar na terra. E ele faz um discurso lindo, lembrando de tudo aquilo que Deus falou e fez na vida de cada um deles, lembrando das leis, lembrando dos preceitos, lembrando dos milagres. É nesse momento que acontece um fato curioso e que Moisés diz, vocês lembram que lá no início Deus falou audivelmente para todo o povo. É a primeira e única vez em que Deus fala de maneira audível para mais de 1,5 milhão de pessoas que ouviram a sua voz. E esse povo, ao ouvir, ficou com medo do que eles ouviram, ficaram tremendo com a voz de Deus e falaram, olha Moisés, a gente está com medo, seja o nosso interlocutor, se alguém tiver que morrer, morre tu. E a partir dali Deus falou só com Moisés. Então é nesse ponto que se encontra o início da nossa história. Diz assim, Deuteronômio 5, 29. Quem dera eles estivessem sempre no coração, Deus está falando do povo. Quem dera eles estivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Quem dera que houvesse essa voluntariedade no coração deles para me obedecer e guardar os meus mandamentos. E aí ele diz qual é a promessa. Se eles tivessem feito isso, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Com eles e com seus descendentes. Olha o que ele está dizendo. Se o povo ouvisse os meus mandamentos e obedecesse, eles seriam abençoados, mas não só eles. Os seus descendentes também seriam abençoados. Esse é um dos textos que comprovam que Deus se move através das gerações. Deus se move através de gerações. Nós somos seres imediatistas, nós estamos com a nossa cabeça aqui em 2025, pensando nos boletos que vão pagar na semana que vem, mas Deus não. Deus, no seu alto e sublime trono, olha para cada um de nós hoje, e Ele vê todos os nossos antepassados e o que aconteceu até aqui, e toda a nossa descendência e o que vai acontecer com eles. Deus se move através das gerações, não só nesse momento. Por isso a paternidade é tão importante, porque um pai, ele tem o poder de mudar a vida dos seus filhos e de toda a sua descendência. Então a forma que nós vivemos hoje, ela pode alterar décadas para frente, positivamente, em nome de Jesus. Então eu vou pregar 3 pontos rapidamente sobre essa história, que são pontos que provam que tipo de atitude tem um pai que ama o Senhor. Eu sei que eu estou falando aqui para homens que amam o Senhor
e querem ser usados por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. E o meu primeiro ponto começa assim: um pai que ama a Deus inspira pelo modelo. Um pai que ama a Deus inspira pelo modelo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Aqui é Moisés de novo falando. De toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é um dos 10 mandamentos. E mais tarde Jesus vai dizer que esse é o primeiro e mais importante mandamento. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou de todas as tuas forças. Ele está dizendo para todos nós: ame o Senhor com tudo. Porque um pai que ama a Deus, se faz isso de uma maneira intensa, inspira os seus filhos a o seguirem e fazerem o mesmo. Se o seu filho passar por você na sua casa e você está de joelhos orando, isso vai inspirá-lo a orar. Se o seu filho passa por você em casa e você está lendo a Bíblia em algum momento, isso vai inspirar o seu filho a ler a Bíblia. Se você trata muito bem a sua esposa, o seu filho será inspirado a tratar muito bem a sua futura esposa. Se você é um homem de uma única palavra e cumpre custe o que custar, o seu filho vai aprender isso. Então, se por um acaso você ama o Senhor com todo o seu coração, você vai inspirar toda a sua descendência a amar do mesmo jeito. Então aqui não adianta falar uma coisa e fazer outra coisa. Talvez você conheça aquele ditado que diz: não basta ser honesto, precisa aparentar ser honesto. Ele está dizendo, precisa das duas coisas. A mesma coisa funciona no reino de Deus. Você precisa ser uma pessoa dentro de casa e essa mesma pessoa dentro da igreja. Não dá para na igreja ser um santo. Sabe, lá em casa, vou contar aqui uma fofoca rápida e é ruim a meu respeito. Toda terça-feira, há muito tempo atrás, nós tínhamos um grupo caseiro na nossa casa. E aí, da terça-feira, quem vai preparar e quem vai dar o grupo, ele fica em santidade naquele dia, começa a orar, de manhã, jejum, se tem uma briga, já não briga, porque de noite Deus vai me usar. E a minha esposa dizia assim para mim: eu queria ter grupo aqui em casa todo dia. Aí eu entendi o recado dela, porque não adianta você ser uma pessoa no privado e ser outra pessoa no público. E eu explico por quê. Porque os seus filhos estão olhando para o que você faz e não para o que você diz. Os seus liderados hoje estão olhando para aquilo que você faz e não para aquilo que você diz. Falar é uma coisa, viver, o testemunho, o exemplo vai arrastar uma multidão atrás de você. É por isso que o texto diz: de todo o seu coração. Tenha um coração sincero. É por isso que eu sempre digo para os nossos times de adoração, aqueles que lideram louvor aqui, eu digo: quando você subir aqui, não pode ser uma performance, precisa ser um reflexo da sua vida no altar, no seu quarto secreto, seu joelho no chão, o louvor, a quantidade de tempo que você passa na presença de Deus. Quando você subir aqui, nós vamos perceber, e o povo percebe, não percebe? Quando tem alguém aqui que está cantando cheio do Espírito, com lágrima nos olhos, a gente não se emociona também? Eu não sei você, se alguém aqui em cima subiu e chorou, eu choro também. Se o ministro de louvor começa a se emocionar e pular, a paixão dele pelo Senhor me inspira a também ser apaixonado no louvor. Semana passada tinha o coral cantando aqui, tinha um rapaz pulando aqui o culto inteiro, igual uma pipoca para um lado e para o outro. Vocês lembram? E ele ficou pulando o culto inteiro. Por causa dele, eu comecei a pular. E eu terminou o culto e falei: cara, continua assim, porque tu me inspira a pular na presença de Deus. O teu amor pelo Senhor, a alegria genuína que tu tem no teu coração, me inspira. Por quê? Porque nós estamos sendo lidos bem agora. Um pai inspira pelo modelo. Você precisa ser esse modelo. E irmãos, vamos deixar de ser aquele crente molenga ou aquele homem molenga que escuta aquilo que está sendo dito a respeito da masculinidade nas redes sociais, que ele tem que ser frágil. Não, e eu não estou falando que tem que ser ignorante. A masculinidade é bíblica. Você levanta, recebe o seu chamado, você é mais forte. É por isso que o Senhor chamou você. Dentro da sua casa você não é o mais sensível, você é o mais forte, mas você cuida do vaso mais frágil, que é a sua esposa. Você mata no peito o problema, você resolve a situação, porque é isso que Deus te chamou para fazer, meu irmão. Você está sendo imitado. Ai, pastor, eu não sou perfeito. A gente já sabe. A gente já sabia. Os seus filhos e os seus liderados, eles não querem saber se você é perfeito, porque eles já sabem que você não é. Eles querem saber se você é sincero. Eles querem saber se você é de verdade. Se quando você erra, você fala: pessoal, desculpa aí, eu errei.
me comprometo de não errar de novo. Assuma as responsabilidades, porque você está sendo copiado mesmo que você não saiba disso. Há alguns anos atrás, meu filho agora está com 13 anos, ele tinha talvez uns 2 anos, eu fui levar ele na escolinha, estava atrasadíssimo, e eu fui dirigindo ali pelas ruas do bairro, dando um testemunho lindo de cristianismo entre as ruas, e nesse bairro as ruas muito pequenas, e eu parei numa rua atrás trancado, e na frente tinha uma senhora tentando colocar um carro grande numa vaga, e ela botou de ré, aí ela voltou, ela botou de frente, eu falei, ai meu Deus do céu, e eu atrasado, nervoso, e aí ela não conseguia sair daquilo ali, eu não queria buzinar, porque eu sou crente, daí eu peguei, sem querer, eu bati no volante e falei assim, vamos véia, o Arthur estava na cadeirinha atrás, ele ficava com uma mamadeira na boca assim, daí ele tirou a mamadeira, deu um sorriso, eu só vi a risada dele, ele falou assim, vamos véia, eu falei, não filho, calma, porque o meu medo é ele repetir isso na frente da minha esposa, aí... E eu falei, não filho, não fala isso, o pai se enganou, me desculpa. Vamos, véia. Filho, olha só, vamos combinar, o pai está te pedindo. Nunca mais fala isso, foi um erro. Vamos, véia. 2 anos. Bem agora, você está sendo copiado por alguém. As pessoas estão lendo a sua vida, estão vendo como você trata o seu casamento, estão vendo a sua linguagem, estão observando as suas atitudes, seja você um adolescente, seja você um homem adulto agora, você está liderando, Deus deu para você esse dom, o dom da masculinidade, de liderar, o dom de ser pai de muitas pessoas. Quando eu falo para adolescentes, o Flama me escute, vocês hoje estão liderando uma geração de outros adolescentes que não têm o seu pai dentro de casa, e quando eles olharem a vida de vocês, eles vão dizer, é assim que eu quero ser, é desse jeito, é isso que eu quero, de onde vem isso? E aí você vai poder falar do amor de Deus. O meu pai foi um bom modelo paterno, ele era esse cara que subiu muito a régua, arrumava todas as coisas dentro de casa, isso eu não consegui puxar, ele arrumava da vizinhança do meu prédio, então precisava trocar uma resistência de chuveiro, ele trocava, precisava abrir alguma fechadura trancada, ele fazia, levava a gente no hospital, de madrugada chamavam ele para levar alguém correndo no pronto-socorro, e ele fez por muitos anos uma coisa que eu achava aquilo assim, quase que absurdo, ele acordava às 5 e pouco da manhã para levar uma das minhas irmãs no trabalho, sendo que ela podia ir sozinha, não, ele acordava, levava ela, voltava, fazia as coisas, e o que aconteceu? Enquanto eu cresço e eu olho por tudo aquilo que ele fez, pelas minhas irmãs, pelos seus vizinhos, pela minha mãe, ele subiu muito a régua. Agora que eu me torno um pai, agora que eu me torno um marido, eu olho para aquilo que ele fez e falo, eu preciso fazer pelo menos perto do que ele fez. Porque você está sendo lido enquanto você está modelando, enquanto você está vivendo, porque não adianta falar, tem que viver. E algum tempo atrás, almoçando com um amigo meu de longa data, ele é meu amigo de infância, talvez nós tivéssemos 8 anos quando nos conhecemos, 7, 8 anos, foi meu primeiro melhor amigo. E agora, na fase adulta, almoçando, ele disse assim para mim, ele é pai de 3 crianças, e ele disse, sabe que quando eu me tornei pai pela primeira vez, muitas e muitas vezes, eu pensei, o que o seu Manuel faria nessa situação? E ele disse, eu aprendi a ter um pai, porque ele foi criado pela mãe, ele e a irmã só pela mãe dentro de casa, não tinha figura de um pai. Ele disse, eu aprendi sobre paternidade frequentando a tua casa, vendo como teu pai cuidava de vocês e vendo como teu pai tratava a tua mãe. Ou seja, o meu pai jamais imaginou isso, eu jamais imaginei isso, mas ele estava modelando. Deus nos chamou, porque um pai que ama Deus inspira pelo modelo. E eu pergunto para você que está aqui hoje, você é um modelo que deve ser copiado? Você é o mesmo publicamente e no secreto? Esse é o ponto 1. Ponto 2. Um pai que ama Deus é espiritualmente intencional. Um pai que ama Deus, ele inspira pelo modelo. E um pai que ama Deus é espiritualmente intencional. Você vai ter que ser intencional espiritualmente com seus filhos. Olha o que Deus está falando através de Moisés. Deuteronômio 6, versículos 7 a 9, ele diz assim, ensine-as com persistência a seus filhos. Ensinar o quê? A lei de Deus. Ensina
aos seus filhos com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E agora ele usa uma expressão aqui, ele diz assim: amarre-os como um sinal no braço e prendas na testa. Você pode ver que tradições judaicas antigas, ele tem fitas que ele coloca ali, são pedaços da Torá, e ele tem também uma caixinha que eles botam normalmente. É uma espécie de lembrete para dizer: a palavra de Deus me absorve. Ele está dizendo isso, e para terminar ele fala assim: publica isso para todo mundo ver. Escreva-os nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Ou seja, a lei de Deus precisa ser incutida no seu filho, de manhã, de tarde, de noite, quando estiver no caminho, quando estiver na escola, quando estiver almoçando. Você precisa fazer isso. Amarra na testa, amarra na mão, escreve nos batentes. É por isso que lá na nossa casa a gente fala: olha só, nós respeitamos a maneira que outras famílias vivem e escolhem viver, mas aqui nessa casa quem manda é o Senhor através da sua palavra. Aqui nós obedecemos a Bíblia, não importa o que a cultura fala, não importa o que a escola falou, não importa o que um influencer falou, não importa o que um especialista falou. Nessa casa escrevemos nos batentes: nós servimos ao Senhor. Na minha casa todo mundo sabe disso. Esse é o compromisso dos pais. Se você quer que o seu filho seja abençoado, não é sobre o curso de inglês que você paga, não é sobre o cursinho pré-vestibular que você paga, não é sobre o clube que você assina para ele que você vai abençoar o seu filho. Se você quer, seja intencional espiritualmente com seus filhos. Seja intencional espiritualmente com seus filhos espirituais. Seja intencional. Escute o que eu vou dizer para você, porque é bem importante. O Kids na igreja, ele é muito bom e ele ajuda demais, mas é uma vez por semana durante 1h30. Não terceirize a responsabilidade que Deus trouxe na sua vida. Seja espiritualmente intencional com seus filhos. É por isso que o texto diz: converse sobre a lei quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar, quando se levantar. Ou seja, você precisa aproveitar cada momento disponível com seu filho para incutir no seu coração os valores do reino de Deus. Não importa o que ele vai ser quando crescer, não importa qual profissão ele vai escolher. O que importa é que, seja lá qual profissão ele escolheu, ele será um discípulo de Jesus para glorificar o nome de Deus ali naquela profissão. Essa vai ser a bênção que você vai deixar para os seus filhos. Você precisa ser intencional. Eu sabia disso. E na adolescência da minha filha, vendo como as amizades influenciavam, vendo como a cultura influenciava, eu tomei uma decisão drástica na minha vida. Eu almocei com a minha filha todos os dias, sem exceção, da vida dela e durante toda a adolescência. Eu almocei com ela todo santo dia. Eu deixei de almoçar com amigos, eu deixei de almoço de negócio, eu deixei talvez de fechar algum contrato importante, porque havia uma prioridade no meu coração, que era ser intencional espiritualmente com a minha filha. E como era isso? Era uma conversa comum: filha, como foi o dia hoje? Ah, fulana brigou com a Beltrana. E o que tu fez, filha, a respeito disso? Eu fiquei do lado da Beltrana, que tinha razão. Então, essa é a hora de incutir os valores do reino de Deus. Filha, deixa eu te falar, o Senhor nos chamou para sermos pacificadores. Tu não tem que tomar partido de nenhum dos lados. Tu tem que trazer as duas a liberarem perdão uma para a outra e reconciliar essa amizade. Cada história que ela me contava, cada situação que acontecia, era uma oportunidade de incutir a lei de Deus no seu coração. Passaram-se muitos anos, agora ela é uma mulher adulta, casada, grávida da minha neta, a Emanuela, eu não sei o nome da minha neta. Manuela. Manu, sem E. Eu sabia, só estava no teste para ver se minha esposa estava aqui. Ela me dá esse apoio. Aí ela é líder de BC Grupos, lidera muitas mulheres, e eventualmente ela me liga e fala: pai, tem uma situação aqui bem delicada que aconteceu, a pessoa veio até mim, e eu precisava dar um conselho para ela, conselho bíblico. E aconteceu isso, e o conselho bíblico que eu dei foi esse: tá certo. Eu falei: filha, tá certo, eu não conseguiria falar melhor do que isso. Outro. E toda vez que ela me conta isso, ela acerta. E quando desligo o telefone, eu sempre penso: valeu a pena. Eu passei para a próxima geração, eu incuti no coração dela, e agora ela vai incutir no coração da sua descendência. Nós precisamos ser pais intencionais. Fiz a mesma coisa com o meu filho. Eu já tive o Arthur mais velho, então
Você sabe como que é o segundo, o terceiro filho, né? Primeiro filho, o bico cai no chão, a gente lava com água quente. O segundo filho cai no chão, a gente limpa com água gelada. E o terceiro filho, o bico cai no chão, já dá uma limpada, enfia na boca da criança. Sabe que é assim, não é? Aí a gente para com aquela frescura toda. E os anticorpos para a criança. Mas eu percebi que a cultura era implacável, as amizades, a linguagem. Então eu precisava fazer algo a respeito disso. Também comecei a almoçar com meu filho todos os dias. Todo santo dia nós almoçamos juntos e eu estou incutindo os valores do reino de Deus na vida dele. Especialmente quando o assunto é masculinidade, eu tenho ensinado para ele tudo o que a Bíblia fala sobre o papel de um homem. Filho, é assim que tu tem que tratar uma mulher. O dia que tu for namorar, tu vai respeitar e tu vai viver em santidade. O dia que tu for te casar, é assim que tu tem que viver. Ele já sabe que como homem, ele tem a responsabilidade de cuidar dos mais frágeis. Então quando ele está caminhando com a mãe dele na calçada, ele fica do lado de fora e a mãe fica do lado de dentro. Ele já sabe que quando nós vamos no supermercado trazer as sacolas, a mãe dele não toca na sacola porque ela é a rainha do lar, é a princesa da nossa casa. Então eu e ele é que temos que fazer força. Ele já sabe que ele precisa lutar pelos mais frágeis. Ele sabe porque eu tenho incutido os valores do reino de Deus em cada momento. Por quê? Nós precisamos ser intencionais. Eu procuro ser intencional como pastor. Nunca subi aqui e preguei uma coisa da qual eu não vivo. Nunca, nenhuma vez. O Senhor sabe, o Senhor é testemunha e eu oro para que isso nunca aconteça na minha vida. Como pastor, eu sei que eu tenho uma figura paterna sobre a vida de, se não todos, de muitos de vocês. Eu preciso modelar, eu preciso ser intencional. Então todas as minhas atitudes são em função disso. Tem coisas que eu não respondo, porque eu tenho uma figura, eu preciso ser intencional. Tem coisas que eu não faço, deixo de fazer. Tem lugares que eu não vou, porque eu sou um pastor. E eu tenho essa responsabilidade paterna sobre a vida de muitas pessoas que vão olhar para mim e vão dizer, olha lá, se o pastor fez, eu também posso fazer. Agora, quando eu abro mão de algumas coisas, eles olham, se o pastor conseguiu, eu também consigo. Toda vez que nós estamos trabalhando aqui no final do culto, quando tem coisas para carregar, no final dessa reunião, inclusive todos vocês, nós desmontamos toda a nossa loja no final do culto, está todo mundo convidado para nos ajudar a carregar. Às vezes fica meia dúzia de pessoas, eu vou lá ajudar a meter a mão. Por quê? Porque eu preciso ser intencional em mostrar o que um homem deve fazer. Eu não sou um pastor contratado como uma estrela para subir aqui e pregar e depois que terminar eu desço e meu chofer me leva em casa com as minhas toalhas brancas. Eu estou construindo a igreja junto, eu sou só um irmão aqui que está aqui em cima pregando. Eu preciso modelar, eu preciso botar a mão. É por isso que quando alguém me ofende, eu mato no peito e não saio gritando para ninguém. É por isso que quando eu sou injustiçado, é uma responsabilidade minha e do Senhor, porque eu preciso modelar para as pessoas. Eu preciso parecer com Jesus. E vou dizer uma coisa para você, o alarme desse teatro já tocou algumas vezes, e desde a primeira vez eu coloquei isso na minha cabeça: se esse alarme tocar e for fogo mesmo, eu sou o último a sair desse lugar. Já falei isso para minha esposa, já falei para meus filhos, vocês saiam, porque eu tenho que modelar, eu tenho que ser intencional, eu serei o último, custe o que custar. Deus nos chamou para sermos intencionais em tudo o que nós fazemos. Por isso eu pergunto para você que está aqui hoje: você tem sido intencional com seus filhos? Você tem sido espiritualmente intencional com seus liderados? Seus liderados aqui da igreja, seus liderados da sua empresa, seus liderados da faculdade, da sua família, a família que você vive hoje. Você tem sido espiritualmente intencional? Para terminar, número 3, um pai que ama a Deus deixa um legado. Um pai que ama a Deus modela, é intencional e deixa um legado. A forma que nós vivemos hoje vai influenciar gerações. Nós precisamos entender isso, que a forma na qual nós vivemos hoje influencia uma geração inteira. A nossa igreja é oriunda da primeira igreja batista brasileira de Porto Alegre, uma igreja de mais de 110 anos. Nós estamos aqui hoje dentro de um teatro, e talvez algum desavisado possa achar que nós reinventamos a roda e que nós estamos prosperando. Mas há 110 anos, homens saíram do leste europeu, junto com as suas famílias, e vieram gastar as suas vidas numa terra inóspita, onde o evangelho não havia pregado. Talvez colocaram em risco a sua família, talvez passaram privação financeira, talvez passaram privação na saúde, mas um fato é que eles plantaram.
Eles fizeram a sua parte como homens. Eles modelaram, foram pais. São os nossos pais. É sobre os ombros deles que nós estamos hoje. Então não pense que nós somos a última bolachinha do saco. Nós somos a consequência da decisão dessas pessoas. E eles passaram para uma próxima geração de descendentes a guardarem os mandamentos do Senhor. E eles guardaram. E passaram esse bastão agora para a próxima geração. Passaram o bastão para a próxima. E agora o bastão está na nossa mão. A minha analogia é com a corrida de bastões, onde um entrega para o outro. E agora nós só estamos no meio dessa corrida. E o bastão está na nossa mão. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: nós vamos passar esse bastão para a próxima geração. Que igreja nós vamos entregar para a próxima geração? Eles estão aqui, gente. Eles estão aqui, a nova geração está aqui, o Flama. Aqui estão os novos pastores, novos líderes de adoração, novos ministros do Evangelho. Que igreja eles receberão? É a nossa responsabilidade trabalhar com afinco pela paternidade, pela masculinidade, levantarmos essa igreja. Não pense que você está sentado nesse banco como um simples espectador. Deus te chamou para construir essa comunidade. Deus te chamou para construir a sua família. Deus te chamou para mudar e moldar a nossa sociedade. É através da nossa vida. E eu oro para que você seja capaz de fazer isso. Se vocês obedecerem a minha palavra, certamente prosperarão, foi o que o Senhor falou. E eu termino com isso. Deuteronômio 6, versículos 1 e 2. Termino não, falta mais 50 minutos. 5 minutos eu termino. Deuteronômio 6, de 1 a 2. Ainda Moisés falando ao povo diz: essa é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Então, essa é a lei que Deus deu para vocês cumprirem agora nessa nova terra. E aqui ele diz qual é a promessa. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Você, seus filhos e seus netos. Deus atua através das gerações. Eu levo tão a sério isso, que eu já orei e já jurei diante do Senhor, a partir de mim e da Janine, as nossas gerações que vêm abaixo, todo mundo servirá ao Senhor. Todos vão ser crentes a partir de nós. E eu disse: Senhor, se algum incircunciso se levantar e quiser se desviar, recolhe ele. E eu orei sério: recolhe, porque eu estou fazendo a minha parte de ensinar os preceitos, modelando, de ensinar os preceitos, inspirando, sendo intencional espiritualmente, com o desejo de deixar um legado. Daqui 50 anos ninguém vai lembrar do meu nome, mas a marca do que eu construí vai estar nos meus filhos, nos meus netos, nos meus bisnetos, e toda aquela pessoa que de alguma maneira me reconheceu como uma figura paterna e olhou para mim e falou: eu quero assim, eu quero ser um pai desse jeito, eu quero ser um marido desse jeito, eu quero ser um líder desse jeito, eu quero ser assim. Termino com essa história de verdade, agora eu termino. A história de 2 homens que nasceram no ano de 1700, nos livros de paternidade e informações sobre gerações, essa história sempre aparece. Um deles é um homem chamado Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos que a história do cristianismo já produziu, um homem com um vasto ensino na área reformada. Jonathan Edwards, junto com a sua esposa, se não me falha o nome dela, era Sarah, teve 11 filhos. E a sua biografia conta quão intencional eles eram em implementar os valores do reino de Deus no coração dos seus filhos. Faziam um culto caseiro todos os dias, faziam com que seus filhos decorassem um versículo todo dia. E eles foram exímios pais, modelando, sendo intencional espiritualmente com cada um deles. E aí um homem chamado Benjamin Warfield, um pesquisador, avaliou a vida desse homem e toda a sua descendência e encontrou 1.394 descendentes num período de 150 anos. E avaliou o que aconteceu com a vida de cada um desses descendentes, de Jonathan Edwards, esse homem incrível
que foi um instrumento nas mãos do Senhor. E aqui está o resultado. 13 deles se tornaram presidentes de universidades. 65 foram professores de faculdades. 30 juízes, 100 advogados, 66 médicos, 75 oficiais militares, 100 missionários e pastores. Já pensou você ter uma descendência de 100 missionários e pastores? 60 escritores, 3 senadores, 80 pessoas em posições públicas, incluindo governadores, ministros em países estrangeiros e um vice-presidente dos Estados Unidos, porque em algum momento um homem assumiu a sua paternidade, decidiu modelar e ser espiritualmente intencional na vida dos seus filhos. Gerações foram abençoadas. O outro homem é uma história um pouco diferente. Esse homem chamado Max Jukes não é uma história, na verdade é uma história verdadeira, mas Max Jukes não é o nome verdadeiro dele, é um pseudônimo porque quiseram preservar a identidade dele, assim como essa foto também não é a foto verdadeira dele, ela é fictícia. É um homem que estava no sistema prisional, onde esse pesquisador encontrou. Ele tinha problemas com bebida e prisões durante toda a sua vida. Por causa da bebida, ele passava dias sem voltar em casa, e por causa da bebida, ele não conseguiu demonstrar amor da maneira que deveria mostrar para os seus filhos. E aqui está o resultado encontrou 1.200 descendentes num período de 150 anos, e aqui está o resultado dos seus descendentes. 310 morreram como indigentes, pelo menos 150 se tornaram criminosos, 60 ladrões, 7 assassinos, mais de 440 foram alcoólatras. Olha que coisa louca. 190 foram pelo caminho da prostituição, 300 morreram prematuramente, e 30 casos de processos judiciais de reclamação por bastardia, ou seja, um pai que não assumiu a paternidade do seu filho. A história de ambos, Jonathan Edwards e Max Jukes, oferecem para nós essas lições poderosas para a gente refletir a importância do legado deixado pelos pais. Eu oro para que você deixe um legado na vida dos seus filhos, para que você deixe um legado na vida dos seus liderados. Talvez você esteja aqui hoje e esteja dizendo: Maurício, essa é a história da minha vida, esse Max Jukes aí, da minha família, não tem nada bom. Quando eu olho para casamento, não tem modelo. Quando eu olho para comportamento ético, não tenho modelo. Quando eu olho para vícios, eu não tenho modelo. Maurício, como que vai ser? Eu quero te dizer uma coisa: você não veio aqui para ficar deprimido. Você veio aqui para ouvir a boa notícia, e a boa notícia é essa: a última palavra é do Senhor. E se foi assim para os seus antecedentes, a partir de você vai mudar completamente. Seus descendentes serão abençoados pela sua decisão de hoje. O Senhor vai abençoar a sua vida. Por isso, se você está aqui, você é mulher, você é uma mãe solteira, você cuida da sua casa bravamente, eu quero dizer duas coisas para você. Primeiro lugar, parabéns porque você ficou. Parabéns porque você é mãe e você é pai dessa criança. A segunda coisa que eu tenho para dizer para você como seu pastor é: não se apavore. Ore a Deus, porque Deus vai suprir a paternidade no coração do seu filho. Ele é o pai que não abandona. Ele é o Deus presente. Ele é o pai da paternidade. Fique tranquila, Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando da sua casa. Termino perguntando: que legado você está construindo para a sua família? Que legado você está construindo para a sua igreja? Que legado você está construindo para os seus amigos? E que legado você está construindo para a nossa sociedade? O inferno se levantou contra a paternidade. A cultura se levantou contra a masculinidade. Mas existe um povo que ama a palavra de Deus, escuta a sua voz e obedece. Deus está levantando uma geração de homens. Essa igreja vai provar isso. Homens que ficam no dia ruim. Homens que não abandonam as suas famílias diante de problemas severos ou não. Homens que entendem o seu papel diante do seu lar, da sua esposa e da sua casa. Desde o mais jovem aqui até o mais velho, eu oro para que você seja incendiado pelo poder de Deus. Fique nessa casa, mude a realidade, mude a sua família, a nossa igreja e toda a sociedade, em nome de Jesus. Vamos orar. Vou convidar você para ficar de pé e nós vamos terminar orando agora. Se você puder, feche os seus olhos.
Maurício, eu não tive modelo de masculinidade. Eu preciso apresentar para você o maior modelo de masculinidade que nós temos à nossa disposição. E o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Jovem, simpático, 33 anos, cabelo pelos ombros. Ele é aquele que fez o que tinha que ser feito. Ele não viveu nesse mundo baseado nos seus próprios sonhos e nos seus próprios desejos. Pelo contrário, renunciou sua própria vida e a deu em favor dos seus amigos, e nós fomos mudados por causa dele. Ele cuidou da viúva, cuidou do órfão, cuidou do necessitado, deu atenção para as crianças, aqueles que precisavam tinham o seu apoio. Jesus é o nosso modelo de masculinidade, por isso olhe para a cruz, olhe para Jesus, Ele é o nosso modelo. Feche seus olhos. Se você está aqui hoje e você é uma mulher que ainda não casou, ore agora: Senhor, não me deixe errar, eu quero casar certo, eu quero casar com um homem segundo o teu coração, não me deixe iludir pelas emoções. Faça essa oração, faça um pacto com Deus hoje, e a sua vida vai ser abençoada. Se você está em um namoro agora, diga: Senhor, esse namoro é santo, esse namoro vem de ti. E se Deus falar para você que não é, rapa o pé agora, larga fora desse relacionamento. Deus tem algo especial guardado para você. Se você é mãe solteira agora, diga: Senhor, traga modelos masculinos para a vida do meu filho. Senhor, supre toda a necessidade que ele tem de modelo, em nome de Jesus. E se você está aqui e você é homem, você tem a oportunidade agora diante de Deus de dizer: eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás, eu vou assumir o meu papel, vou pegar na arma que Deus me deu e vou entrar no campo de batalha. Se você é homem, eu gostaria de orar por você. Coloque a mão no seu coração agora e diga: Senhor, eu serei um bom modelo de pai, eu serei um bom modelo de masculinidade. Se você é mulher e está do lado de algum homem, coloque a mão no ombro dele, que nós vamos orar por eles agora. A masculinidade está em ataque, mas Deus está operando. Senhor, liberta de todo mal, liberta esses homens de todo vício de pornografia, liberta todos esses homens agora do adultério, em nome de Jesus. Eu oro para que o teu fogo consumidor queime os seus corações agora, enche-os do teu espírito, Senhor, acende uma chama nos seus corações, para que eles sejam verdadeiros guerreiros dentro da sua casa, verdadeiro modelo para os seus filhos, verdadeiros exemplos para a nossa igreja e para a nossa sociedade. Enche-os de sabedoria, enche-os do teu espírito, enche-os, Senhor, do teu fogo consumidor, para que nós sejamos, para que nós homens possamos glorificar o teu nome através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. E toda a igreja comigo diga amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Se você estiver do lado de um homem, olhe nos olhos dele e diga: Deus te chamou para cumprir o teu chamado como homem. Diga isso: Deus te chamou para cumprir o teu chamado como homem. E se ele é seu cônjuge, se ele é seu parceiro de vida, vire para ele e diga: você é um bom pai, você é um bom pai, você é um bom marido, você é um bom homem, você é uma boa pessoa. Obrigado pelo teu coração. Olhe e fale isso, fale com fé, fale com coragem, declare isso sobre a sua casa. Deus tem um plano para a sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de terminar fazendo uma última oração, e para isso eu vou pedir que, em reverência a esse momento, ninguém saia do seu lugar. São só 2 minutos. Você ficou até agora 2 minutos, ninguém se mova, por favor, nem lá em cima. Eu gostaria de me dirigir agora para você que entrou aqui pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. Eu vou fazer uma última oração. Se você deseja que eu ponha o seu nome nessa oração, quando eu contar até 3, você levanta a sua mão. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, põe meu nome nessa oração aí, porque a partir de hoje eu quero me tornar um seguidor de Jesus. Eu quero experimentar essas coisas todas aí. Ou você que entrou pela primeira vez, ou você que já está vindo há algum tempo e não tomou ainda essa decisão, ou até mesmo você que entrou aqui hoje, já foi da igreja e sente que hoje é o dia certo de voltar para a casa do Pai. Eu vou contar até 3, se você deseja que eu ponha o seu nome nessa oração, para que eu saiba quem você é. No 3, levante a sua mão bem alto. Eu vou pedir que a igreja baixe a cabeça e feche os olhos agora. A igreja está orando por esse momento, porque cadeias estão sendo quebradas.
E você que vai tomar essa decisão, saiba que não tem ninguém te olhando. É uma decisão individual, é só você e Deus. O próprio Senhor Jesus está batendo na porta do teu coração agora. E se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou contar até 3. Se você quer entregar sua vida para Jesus, no 3, levante o mais alto que você puder e o mais rápido que você conseguir. Comigo. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Aqui tem uma mão, outra mão lá, outra mão lá atrás, outra mão aqui, outra mão lá atrás, outra mão aqui, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Faz assim para mim lá em cima para eu enxergar. Outra mão, outra mão, outra mão, outra mão aqui na frente, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Eu vou convidar você que levantou a sua mão para repetir comigo uma oração. É a oração de entrega, uma oração de confissão. Eu vou te ajudar, eu vou orar e convido você para repetir comigo essa oração. Mas você não vai fazer sozinho. A igreja toda vai repetir comigo essa oração. Pode ser, igreja? Vamos lá, vou convidar você para fazer isso. Comigo, repitam: Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. Por descobrir que tu tens um plano para minha vida. Tu tens um plano para minha vida. E mesmo que eu não tenha tido, um bom pai aqui na terra. Um bom pai aqui na terra. Hoje eu compreendo. Que tu és o meu bom pai. Por isso eu decido deixar para trás minha velha vida. Deixar para trás os meus pecados. E abraçar o novo que tu tens para mim. Por isso eu declaro, a partir de hoje, diante de Deus e da igreja, que Jesus, tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém. Para você que levantou a sua mão, nós temos um presente para entregar para você bem agora. Você vai olhar voluntários com lanternas acesas, apontando saídas aqui embaixo, lá em cima e nos camarotes. Se você levantou a sua mão, eu te convido para sair do seu lugar agora, se dirigir até o hall, porque lá nós vamos entregar um presente para marcar esse dia. Então saia do seu lugar, não vá sozinho, vá acompanhado. Pega alguém que está do seu lado pela mão, vá até lá à frente, porque esse presente, além de marcar esse dia, vai trazer informações para você sobre os próximos passos da sua jornada com Jesus. Se você está do lado de alguém que levantou a mão e não está vindo por algum motivo, ofereça-se para vir junto. É importante que você vá. Se você levantou a sua mão, pegar esse presente para marcar esse dia. Para nós que ficamos, eu quero encorajar você a modelar, a inspirar de maneira intencional e a deixar um legado na sua casa, na sua família, na nossa igreja e na nossa sociedade. Amém? Vamos terminar cantando essa música, mas antes vire para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: que bom que você veio no culto de hoje. Quem sabe eu não te levo para jantar e pago o seu jantar hoje. Deus abençoe vocês. Até a semana que vem. Tchau.